Bom dia, galera dos terceiros anos. Nós vamos começar hoje a fazer análise das questões que são postadas lá no Centro de Mídias, no CMSP, tá? É importante saber fazer esse tipo de questão. Vocês estão aí no terceiro ano, tem Enem, e aí a gente precisa entender como é que funciona essas questões, como ir bem nesse tipo de questão, tá? Então, eu até coloquei aqui só um dado para vocês conhecerem, que é o seguinte: as questões do Enem, elas são chamadas de itens, tá? Então, cada questão é chamada de item. Cada item, cada questão, ela vai ter 5 alternativas. Uma alternativa correta, a gente chama de gabarito. As outras 4, que são as alternativas erradas, na verdade, a gente chama ela de distrator. E por que distrator? Por que esse nome? Porque ela está ali realmente para distrair, ela distrai a gente. Por quê? Porque ela faz algum sentido, tá? Muitos alunos acabam optando por essas alternativas, tá bom? Então eu vou dar uma mostrada aqui para vocês de como que a gente trabalha para não cair nos distratores e ir na alternativa correta, tá bom? Então eu escolhi uma questão, que é a questão de Revolução Russa. Tá? Lembrando, Revolução Russa, 1917, a primeira revolução socialista da história. Vamos ler juntos aqui a questão colocada lá no Centro de Mídias, ok? Então, após fortes divergências ideológicas ocorridas a partir de 1903, intelectuais e teóricos políticos russos se dividiram em 2 grupos, bolcheviques e mencheviques. Durante o ano de 1917, esses 2 grupos foram marcantes nos processos revolucionários ocorridos no país. Respectivamente, uma afinidade e uma divergência entre tais grupos podem ser descritas. Então, o que você vai fazer, por exemplo, se você estiver fazendo uma prova, uma questão lá no Enem? Você vai ler a questão, o enunciado da questão, que nem eu fiz agora. Leia uma primeira vez para você ter uma noção geral. Depois você vai reler o enunciado e vai grifar, vai circular o que ele quer saber, para você não esquecer. Então vamos lá, ó. Então ele começa aqui, ele está falando de 2 grupos, deixa eu pegar o marca-texto. Ele está falando de 2 grupos políticos lá na Revolução Russa. Ele está falando de bolcheviques e está falando de mencheviques, tá? Daí ele fala que esses grupos foram importantes e tal, mas o que ele quer saber? Está aqui no finalzinho, ó. Então, ele fala respectivamente, então tem que ser nessa ordem, tá? Ele quer uma afinidade, uma coisa que bolcheviques e mencheviques tenham em comum, os 2 querem, tá? E uma divergência entre esses grupos. Por que fazer isso? Por que circular? Por que usar a marca-texto? Porque geralmente os enunciados são grandes e as respostas, as alternativas também são. Então, o que acontece muitas vezes? Na hora que o aluno está lá lendo a alternativa E, ele já nem lembra mais o que ele está procurando. Quando você circula ou grifa, como eu fiz aqui, você só bate o olho de novo no enunciado, já está lá circulado. Tá? Então, você está lá com a provinha na mão, você bate o olho e você vai ver lá, bolcheviques, mencheviques, eu quero uma afinidade, uma divergência. Pronto, já lembrou, não precisa reler o enunciado inteiro e perder tempo. Tá? Então, o que a gente vai procurar aqui? Uma afinidade, então tem que ser nessa ordem, porque ele está escrito ali, ó, respectivamente. Então, nesta ordem, primeiro uma afinidade e depois uma divergência entre bolcheviques e mencheviques, ok? Então, vamos lá. Nós vamos para a alternativa B. Eu pulei a A. Por quê? Porque a A vai ser a alternativa correta, ok? Então, vamos lá para a alternativa B. Pela defesa da industrialização em moldes capitalistas. Então, essa seria a afinidade. Lembra que ele falou que ele vai colocar respectivamente? Então, é nesta ordem. Primeiro a afinidade e depois a divergência. Então, a afinidade seria a defesa da industrialização em moldes capitalistas. Enquanto bolcheviques queriam capitais nacionais, os mencheviques eram favoráveis ao capital externo. Tá? Então, tá aqui o distrator. Primeiro, tá? Já eliminando aqui. Quando ele fala em defesa da industrialização em moldes capitalistas. Isso já está errado. Bolcheviques e mencheviques, eles queriam a implantação do socialismo, tá? Então, quando você fala em industrialização em moldes capitalistas, isso vai contra a ideologia do socialismo. O capitalismo visa lucro, tá? O socialismo, o bem-estar social.
Estamos aqui conversando sobre ideologia política, tá? A gente não vai aqui agora debater se está certo ou se está errado. Um defende o lucro e o outro o bem-estar social, ok? Então, tanto mencheviques e bolcheviques, eles eram defensores do socialismo. Então, aqui já tem um erro, tá? Quando ele fala defesa da industrialização capitalista, ok? Mas, para distrair o aluno, ele coloca aqui, os bolcheviques queriam com capitais nacionais, os mencheviques favoráveis ao capital externo. Porque para quem estudou a Revolução Russa, num determinado momento, nas divergências entre bolcheviques e mencheviques, há essa discussão sobre a questão do capital externo. E em algum momento, os mencheviques chegaram a defender, tá? E a aceitar o capital externo. Então, é aqui que o aluno vai se distrair, porque ele vai falar assim, não, mas eu li, os mencheviques aceitavam o capital externo no início lá, e aí ele está se distraindo. Mas o erro grande já está aqui na frente, ó, então não é esta alternativa. Vamos para a próxima. Pela defesa do sistema socialista. Opa, beleza! Aí é uma afinidade. Mencheviques e bolcheviques queriam o sistema socialista, então tá certo, tá? E aí a divergência é pela forma de atingir tal sistema. E é isso mesmo. A divergência entre os dois é como que a gente vai chegar no socialismo, tá? Enquanto os mencheviques o buscavam através da revolução, os bolcheviques acreditavam numa perspectiva gradativa. E aqui é que está, né, a grande dificuldade do aluno, tá? Eu sempre falo o seguinte, quando você está fazendo uma questão, uma questão lá no Enem, normalmente, o que acontece? São 5 alternativas, você vai eliminando aquelas que você percebe que são absurdas, né, que não tem nada a ver, e você acaba ficando entre duas. E aí o aluno, às vezes, acaba indo no chute, tá? Ele chuta uma ou outra. Eu acredito que a maioria dos alunos, numa questão do Enem, com esta questão aqui, iriam ficar entre a alternativa A e a alternativa C. Por quê? Porque elas são praticamente iguais. O que vai mudar? É a questão de que quem defendia a implantação do socialismo através da revolução eram os bolcheviques e não os mencheviques, como está falando aqui. Tá? Exatamente ao contrário. Então, qual é a afinidade entre bolcheviques e mencheviques? Implantação do socialismo. Belezinha. Qual é a divergência? Bolcheviques quer através da revolução. Mencheviques de uma forma gradativa, gradual, tá? Através de um processo que iria chegar ao socialismo. Então, aqui está a dificuldade, porque eles inverteram, falaram exatamente o contrário, e aí vai dificultar a vida do aluno. Ok? A alternativa D. Pela defesa da monarquia czarista, que essa seria a afinidade entre bolcheviques e mencheviques. Enquanto os bolcheviques defendiam o modelo constitucional parlamentar, os mencheviques optavam pela manutenção de uma autocracia. Galera, essa aqui é aquela alternativa que é para o aluno ler, ele começa a ler, ele já pode até riscar ela, já pula para a próxima, de tão absurda que é. Eu até coloquei a imagem aqui, ó. Essa imagem é de uma estátua do czar Nicolau II, tá? Que era a dinastia Romanov, que governava, era o czar que governava a Rússia quando estourou a Revolução. O que os revolucionários queriam? O fim da monarquia. Jamais eles vão defender a monarquia. Era uma monarquia absolutista, autocrata, tá? Extremamente ditatorial, e eles eram contra isso. Ok? Então, aqui, quando você lê que eles defendiam a monarquia czarista, você não precisa nem ler o resto, já exclui. Né? A revolução é contra o czarismo. Se você não souber isso, você não aprendeu a Revolução Russa. Ok? Mas se você aprendeu a Revolução Russa, você já vai saber disso. É contra o czarismo, é derrubar o czar, é tirar o czar do poder, tá? E depois implantar o sistema socialista, tá bom? Então, absurdo é aquela questãozinha que você nem perde muito tempo nela. Leu ali o começo, viu o absurdo? Já elimina, porque não está errado. Essa não é a afinidade entre eles. E, pela defesa do anarquismo, que essa seria a afinidade deles. Enquanto os mencheviques acreditavam numa militância pacífica de coletivismo, os bolcheviques pretendiam implementar o anarquismo pela via radical de destruição da burguesia. Então, aqui também eu falo que tem um distrator grande aqui que vai fazer o aluno confundir anarquismo com socialismo. São duas teorias políticas diferentes, tá? As duas pregam
uma sociedade igualitária, sem classes sociais, só que, tá? O anarquismo, ele prega a ausência de Estado, a ausência de autoridade, enquanto no socialismo, o Estado ele não só existe, como ele é extremamente forte, tá? Então, essa é a grande diferença entre socialismo e anarquismo, tá? Tanto que a ideia de anarquismo, muita gente leva a ideia de anarquismo como se fosse caos, ia gerar bagunça, porque eles falam assim, como é que pode existir uma sociedade sem a presença de uma autoridade, sem a presença de alguém para colocar poder e ordem nas coisas. Então, muita gente acredita que o anarquismo traria bagunça. Nunca se teve uma sociedade anarquista implantada, tá? Mas é uma teoria política que defende isso, ok? Bolcheviques e mencheviques não eram anarquistas, eles eram socialistas. Eles defendiam o socialismo com um Estado forte, controlando tudo, ok? E aí a gente vai aqui, volta para a alternativa A, que eu não tinha colocado lá, que é a alternativa correta, ok? Então, olha lá, qual é a afinidade? Pela defesa do sistema socialista. Esta é a afinidade. Pela forma de se atingir tal sistema, que aí agora a gente vai começar a falar da divergência. Enquanto os bolcheviques buscavam, através de uma revolução de ruptura, para agora e vamos começar do zero, os mencheviques acreditavam numa perspectiva gradativa, né, de amadurecimento do capitalismo até se chegar ao socialismo. Então, esta aqui é a alternativa correta, a alternativa A. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima, a gente continua. Um beijão para todos.